do desporto nacional, o Internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1916. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1916 foi a 7ª edição desta competição. Organizada pela Federação Esportiva Rio-Grandense, criada neste ano com a união dos clubes da capital e que estavam divididos desde 1913. Foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno entre as equipes. As partidas foram realizadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somou o maior número de pontos foi declarado campeão. Participaram desta temporada os seguintes clubes: Sport Clube Cruzeiro, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Sport Clube Colombo e Sport Clube Internacional. Neste ano tivemos o retorno do Grêmio e do futebol ao campeonato. O Colombo desistiu no meio da competição e encerrou suas atividades, mas como participou de um turno inteiro, seus resultados foram mantidos para a classificação final. O Internacional usou a camisa vermelha com distintivo nesta temporada e iniciou a competição no dia 30 de abril de 1916, jogando contra o futebol na Chácara dos Eucaliptos. A equipe colorada estreou com Júlio Paixão Cortes no gol, o pai do famoso tradicionalista Paixão Cortes, além de Simão, Fidelis, Mário Cunha, Bitu, Lucídio, Godinho, Plínio Chaves, Bendionda, Pedro Cunha e Francisco Vares. Com a presença de um bom público, tivemos um jogo excelente. Os jogadores do Internacional mostraram em campo estarem com um treinamento melhor e venceram de 8-0 o futebol. Os gols da estreia do Inter foram de Pedro Cunha, 3 gols, Bendionda, 3 gols, Godinho e Francisco Vares. Na segunda partida, o Internacional visitou o Cruzeiro no dia 28 de maio de 1916, no campo da Vila Cruzeiro, que estava belíssimo, todo embandeirado e contava com excelente público. Precedidos por uma banda de música, os jogadores entram em campo. O Inter estava formado com Silva, Antenor Lemos, Simão, Bitu, Mário Cunha, Lucídio, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. O jogo foi muito disputado do princípio ao fim. A partida foi considerada brilhante pela crítica esportiva e o placar construído pelos times foi de 2 para o Cruzeiro e 6 para o Internacional. Cícero marcou os 2 gols do Cruzeiro. Pelo Inter fizeram Francisco Vares, 2 gols, Bendionda, 2 gols, Túlio e Bitu. No terceiro jogo, o Internacional recebeu o Colombo na Chácara dos Eucaliptos, no dia 25 de junho de 1916. Como o Colombo abandonou o campeonato mais tarde, este foi o único jogo entre os 2 times. Não houve a partida do retorno. Estavam escalados pelo Inter, Silva, Ribas, Simão, Mário Cunha, Bitu, Lucídio, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. O Colombo levou a maior goleada do campeonato, 14-0 do Internacional. Marcaram a chuva de gols. Túlio, 3 gols. Miller, 3 gols. Bendionda, 3 gols. Osvaldo, 3 gols. E Francisco Vares, 2 gols. No dia 30 de julho de 1916, aconteceu o Grenal de número 8. Depois de 2 anos, os clubes voltam a se enfrentar em uma competição oficial na Chácara dos Eucaliptos. Foi a 4ª partida do campeonato disputada pelo Internacional, que entrou em campo formado por Silva, Fidelis, Simão, Bitu, Ribas, Mário Cunha, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. Dia primaveril, de amena temperatura e o céu azul belíssimo, como se a própria natureza tivesse, de bom grado, querido auxiliar a imponente festa esportiva realizada na Chácara dos Eucaliptos. O público encheu as arquibancadas para ver a primeira vitória do Internacional sobre o Grêmio em um jogo oficial por 6-1. As fontes divergem sobre quem marcou os gols do Inter. Alguns dizem que foram de Osvaldo, 2 gols, e Francisco Vares com 4 gols.
Outros dizem que os 6 gols foram de Francisco Vares. Ficamos em dúvida. Schalke marcou para o Grêmio. Com esta partida, o Internacional fechou o seu primeiro turno. Abrindo o retorno, quinto jogo, o Inter saiu para enfrentar o Futebol no campo da Chácara das Camélias no dia 10 de setembro de 1916. Um público numeroso compareceu para ver a partida. O Internacional foi escalado com Sila, Simão, Ari Xavier, Bitu, Acácio, Mário Cunha, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. No primeiro tempo, o jogo ficou em 3-1 para o Colorado, com o Futebol ainda mostrando alguma resistência. Mas no segundo tempo, o Inter dominou completamente a disputa, que terminou com o placar de Futebol 1 e Internacional 13. Batista marcou para o Futebol e a goleada colorada foi feita por Bendionda, 3 gols, Francisco Vares, 2 gols, Túlio, 3 gols, Ribas, Osvaldo e Miller, 3 gols. Na sexta partida, o Internacional recebe o Cruzeiro na Chácara dos Eucaliptos, no dia 8 de outubro de 1916. Um bom público compareceu naquela tarde de domingo para ver o Inter jogar com Lindenmeyer, Simão, Dorval, Mário Cunha, Ribas, Bitu, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. Era esperado um bom jogo, mas um forte vento atrapalhou a apresentação dos times. O primeiro tempo foi bem equilibrado e terminou em 1-1. Já no segundo tempo, o Inter jogou a favor do vento e superou o Cruzeiro, fazendo o placar final de 4-1. Os gols do Colorado foram de Bendionda, 2 gols, Ribas e Túlio. Galvão marcou para o Cruzeiro. No sétimo jogo, o Internacional encerrou sua participação na temporada na casa do Grêmio, no Estádio da Baixada. Era o Grenal de número 9, no dia 29 de outubro de 1916. O Inter foi para o confronto escalado com Silva, Raul, Simão, Bitu, Mário Cunha, Lucídio, Túlio, Osvaldo, Bendionda, Miller e Francisco Vares. Num jogo digno de Grenal, os times disputaram a partida lance a lance. O placar só foi definido nos últimos minutos do segundo tempo. Grêmio 2, Internacional 3. Promoveram os gols do espetáculo: Sisson e Lúcio Assunção para o Grêmio, Túlio, Miller e Osvaldo para o Internacional, que encerrou com chave de ouro a temporada. Na classificação final, o Internacional é tetracampeão do Citadino de Porto Alegre de 1916. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Realizou uma campanha memorável, mais uma vez invicto. O Internacional fez 14 pontos em 7 jogos, com 7 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Marcou um total de incríveis 54 gols e sofreu 7, fechando com um saldo de 47 gols. Grande conquista histórica do Colorado. No próximo vídeo, veremos o campeonato de 1917. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!